Eu faço questão no meu perfil de sempre mostrar um pouco da minha realidade, tanto dos meus vínculos empregatícios, quanto da minha família, da minha vida pessoal, compartilhar com vocês elementos do passado e do presente que estruturam a minha existência na Terra. Eu considero que vocês também integram a minha vida. E hoje eu gostaria de contar algo que tem correlação com um evento muito importante dessa semana. Domingo, dia 13 de março, foi o aniversário da minha menininha, Laura. Ela completou 5 anos de idade. E no Diário da Mediunidade de hoje, eu gostaria de contar um fato que marcou muito a nossa família. Vamos lá! Quando Laura nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. E a minha relação com ela é profunda desde antes do seu nascimento. Eu escolhi o nome dela quando a mãe nem grávida estava. E ao engravidar, eu sempre tive um carinho imenso com aquele espírito reencarnante. Eu conversava com Laura na barriga, a gente respondia um ao outro através dos estímulos que ela fazia ainda na barriga da mãe. Ou seja, sempre foi uma ligação muito estreita. Vocês podem perceber isso através das nossas postagens. E no dia do nascimento dela, eu fiquei responsável pelos cuidados. A mãe precisou ser anestesiada após a cirurgia, após a cesariana, e ela ficou sob a responsabilidade minha e de minha amiga Toinha. Então, nós passamos o dia inteiro conversando e cuidando de Laura e fazendo ela rir e acalentando enquanto ela chorava. Foi um dia de muita felicidade, o dia de seu nascimento. Transcorridas as 24 horas de recuperação da mãe e da bebezinha recém-nascida, a médica veio avaliar a situação cardiorrespiratória de Laura para que recebêssemos a alta. E em contrapartida, ao momento mais feliz da minha vida, eu passei pela situação mais difícil da minha existência. Laura fora diagnosticada com um sopro cardíaco. Era portadora de cardiopatia congênita. E nós não sabíamos qual o diagnóstico preciso. Sabíamos que tinha um sopro. Sabíamos da cardiopatia, mas não compreendíamos naquele primeiro momento qual cardiopatia era. Nós começamos então uma peregrinação em muitos especialistas para que eles pudessem nos direcionar enquanto o melhor tratamento a ser realizado. Fomos então parar no Hospital Português no Recife, nas mãos da doutora Juliana, especialista em cardiopatia congênita e em tratamento cirúrgico para esse tipo de doença. Nós ficamos sabendo que Laura precisaria passar por um tratamento com catéter, pois ela era portadora de estenose valvar pulmonar. E essa válvula cardíaca, ela precisaria ser aberta através de um balão, melhorando o fluxo sanguíneo e automaticamente evitando complicações futuras. A cirurgia de Laura foi marcada e nós estávamos arrasados, porque não compreendíamos quais seriam os desdobramentos daquela enfermidade que ela trazia na matéria. A cirurgia de Laura era para durar 45 minutos. E ficamos ali no hall de entrada e no corredor próximo ao bloco cirúrgico. Catiúcia, Eugênia, a mãe de Catiúcia e eu, orando para que aquela cirurgia fosse a mais segura possível para a nossa menininha. Passaram-se os 45 minutos, 1 hora, 2 horas, e nós começamos a nos desesperar.
Vocês sabem mais do que ninguém que quando um filho nosso passa por uma situação de risco, os pensamentos mais variados invadem a nossa cabeça. E apesar da mediunidade que tenho, eu não conseguia captar o que estava se passando naquela cirurgia. O que vinha na mente era uma parada cardiorrespiratória, uma intubação orotraqueal, uma hemorragia, uma complicação qualquer. Depois dessas 2 horas, uma enfermeira do bloco veio nos informar que a nossa menina estava bem e que era tão somente uma dificuldade em impulsionar o acesso que levaria o catéter até o coração devido à musculatura de Laura ser bastante espessa. Laura era um bebê macrossômico. Ela nasceu com quase 5 quilos. Nós nos tranquilizamos, mas mesmo assim continuamos em prece, chorando muito, emocionados com aquela situação e pedindo à espiritualidade a melhor solução para o problema. Rui Cantinzani não apareceu por lá. Segundo ele, era para que eu pudesse atravessar aquele momento de dor e de angústia com as ferramentas psicológicas que eu possuía, sem precisar de bengalas externas para alimentar a minha fé em Deus e assim adquirir uma maior maturidade. Mas também dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Bernardo, um dos meus outros protetores espirituais, e Kiara estavam comigo durante todas as consultas e durante toda a cirurgia. Eu comecei a pedir a Santa Teresinha, porque eu tinha feito uma promessa para Santa Teresinha, dizendo que se o problema de Laura fosse resolvido, eu iria tirar um comportamento meu que era o mais complicado na minha estrutura emocional. E de fato, até ali o problema estava se resolvendo, as consultas estavam nos indicando o melhor caminho e eu tirei um comportamento que eu possuía muito grave, que era de me revoltar contra Deus nos momentos de aflição. Eu recorri novamente a Santa Teresinha e pedi para que ela ajudasse a encontrar essa veia e que a nossa filha voltasse para os nossos braços sã e salva. E o tempo corria e nenhuma resposta vinha do bloco cirúrgico. Foi então que Eugênia, a minha ex-sogra, tirou da bolsa um papelzinho com a imagem e a oração de Frei Damião. E naquele momento nós três nos ajoelhamos, nos abraçamos, nos reunimos e olhando para aquela imagem de Frei Damião, pedimos a ele que pelo amor de Deus nos socorresse. Foi então que eu olhei de lado e vi no corredor, passando pela gente, aquele homem idoso, com a cabeça curvada, que nos olhou assim de relance e que atravessou a parede em direção ao bloco cirúrgico. 20 minutos depois, não foi mais do que isso, a enfermeira veio nos dizer que a veia tinha sido encontrada, que a válvula havia sido aberta e que Laura estava indo para o apartamento já consciente, pois não precisou de maiores aprofundamentos através da anestesia. Com um excelente nível de consciência, nos abraçando, buscando o nosso acolhimento, Laura veio até nós. E aí eu vejo a importância da nossa oração e da nossa fé. E agradeço imensamente a Kiara, a Bernardo e até a Rui Cantinzani, porque eu sei que ele estava também orando por mim, ele só não estava presente. E acima de tudo a Frei Damião,
porque eu tenho absoluta certeza que ele foi o nosso advogado naquela tarde e noite de muita angústia e de muita dor para todos nós. Com a graça da divindade e o apoio dos bons espíritos, Laura continua crescendo, conforme o padre disse na bênção que deu a ela nesse final de semana, em estatura e graça para a felicidade de todos nós. Eu espero que essa história sirva de homenagem para ela na semana de seu aniversário e também de lição de que não devemos nunca perder a nossa fé. Paz e bem.